Olá, bom dia, professores e professoras. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de português, destinada a todos os que desejam fazer a prova da Secretaria, só um minutinho, da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Como eu digo em todas as aulas, é sempre um prazer recebê-las, sobretudo quando estamos falando de uma classe tão importante na sociedade, tão proeminente, que é a classe, a categoria dos professores. Nós temos um material preparado para essa aula de hoje, ainda tem muita gente entrando, aos sábados é um dia que os professores normalmente têm mais tempo para fazer suas especializações, seus estudos, e hoje é uma manhã que nós reservamos para estudar língua portuguesa por um breve espaço de tempo, apenas para que você tenha noção de como funciona o nosso trabalho, de como é a metodologia do professor Alcides, quem é o professor Alcides. Alguns de vocês ainda não assistiram aulas minhas, e essa é uma oportunidade que você tem de ter acesso à gramática, de ter acesso à minha aula, de ter acesso a conhecimento, de rever alguns conceitos básicos que você perdeu ao longo da sua jornada pessoal. E eu só peço a vocês um pouco mais de tempo, vamos fazer alguns ajustes. Hoje aqui está ventando muito e a minha câmera está bastante agitada. Só perguntar a vocês, mais uma vez, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Deixa eu organizar aqui o meu penteado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Perfeito. Gostaria de pedir a vocês, assim como eu fiz no encontro anterior, que vocês zelem do microfone de vocês, para que ele não possa... Eu sei que alguns colegas ainda não manuseiam bem a tecnologia e, às vezes, não dominam muito bem essa ferramenta chamada Google Meet e, às vezes, acidentalmente ligam o microfone e gera aqueles inconvenientes de vazar os áudios domésticos, né? Ou de atrapalhar um pouco a nossa aula. Só fique atento a esse detalhe para que você possa contribuir mais com a nossa aula, ok? Só troquei aqui o lugar do áudio. Você continua me ouvindo bem? Alguém poderia sinalizar? Está ouvindo, Jair? Muito bem, obrigado. Ótimo. Então, como vocês já sabem, no encontro passado, na aula número 2, que está disponível no nosso canal no YouTube, a aula número 1 você pode encontrar lá no nosso canal Português com Alcides. Se você quiser ter mais conteúdo, nós estamos reformulando o nosso canal, algumas coisas estão sendo renovadas, mas a aula do sábado passado já está disponível lá, tá? 1h e 40 minutos de resolução de questões. As pessoas que não puderam assistir sábado já podem assistir, e as pessoas que assistiram podem rever para
consolidar o conhecimento que foi apresentado nesses últimos dias. Você pode me seguir pelas redes sociais, não sei se aí pela tela você vai conseguir ver, mas está aqui o nosso perfil no Instagram. Provavelmente você não vai conseguir ver, mas eu vou reproduzir aqui. Lá tem muita dica boa também para você, além de informações sobre concursos públicos. O nosso canal no YouTube também é esse mesmo nome, Português com Alcides. Você vai encontrar lá o material que a gente produz ao longo dessa nossa vida docente, tá? Então, eu acho que não precisa mais apresentações. As pessoas que estão assistindo a aula hoje já conhecem o meu trabalho, outras não conhecerão, mas na aula número 1 você vai ter a oportunidade de me conhecer, eu me apresento lá e você vai poder saber quem sou, mas sou professor de português há 20 anos, sou servidor público do estado do Rio Grande do Norte e nós estamos começando mais uma aula de língua portuguesa e eu quero começar aqui apresentando a vocês, assim como falei no nosso primeiro encontro, que existem algumas bancas que figuram aí no cenário das que mais há fortes suspeitas, porque já houve alguma conversa na secretaria com duas bancas até agora, que foi divulgado, que foi a FUNCERN e a FGV. Quando eu falei semana passada, o chat explodiu aqui, gente elogiando a FUNCERN, apresentando as dificuldades que tem com a FGV, outros falando de material que está lá desde ontem, tá, Luciana? O material desta aula, o material da aula passada, o link da aula passada, mas após a aula, eu vou colocar o link do material novamente, agora não é possível, o link do material da aula passada, que está no Drive também, e o link da aula passada, e provavelmente amanhã pela manhã, porque demora um certo tempo, até a aula subir, depois a gente poder fazer edição e colocar no YouTube, vai demorar um pouquinho, mas amanhã pela manhã prometo-vos que essa aula já estará lá disponível para você, ok? Sim, como eu estava dizendo, as duas bancas as duas bancas que nós sabemos que já tem uma conversa com a Compev, ou melhor, com a secretaria, é a Compev e também a FGV, tá? Então, por causa disso, nós vamos trabalhar algumas questões dessa banca, dessas duas bancas, para que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre a língua portuguesa e como estas bancas tratam esses assuntos, ok? Eu só não estou conseguindo ouvir vocês aqui. Alguém poderia dar um oi aí? Porque o meu retorno tá sem. Por favor. Às vezes alguém fala pelo microfone e eu não vou responder. Ah, obrigado. Tá tudo ok. É porque vocês estavam caladinhos mesmo. Então vamos lá. A nossa primeira questão vai dizer o seguinte: considere o trecho. Sim, essa questão é uma questão de nível superior ou em nível superior da Compev, a Prefeitura de Santana do Matos. Lembrando para vocês que a FUNCERN, aliás, não Compev, FUNCERN, ela tem
ela tem batido muitas bancas em 2018 para cá, principalmente em editais de prefeitura. Mas, recentemente, a FUNSERN também conseguiu alguns editais do Estado do Rio Grande do Norte. Agora, recentemente, a FUNSERN assinou contrato com a prefeitura, com a Câmara Municipal de Natal. Então, ela tem larga experiência e nada impede que seja a FUNSERN. A FGV, quem tem experiência em concurso público, sabe que a FGV é uma banca com 40 anos de tradição, uma banca que tem muito know-how e que é uma banca de grande porte. Inclusive, é ela quem elabora, executa a prova do Enem, a prova de redação do Enem. Então, a banca acima de suspeitas, mas também uma banca com um grau de dificuldade um pouco maior do que um perfil também diferente da FUNSERN, tá? Então, são duas bancas diferentes, ambas gozam de credibilidade e de respeito, mas com perfis não muito semelhantes, tá? Então, a primeira questão vai dizer o seguinte: em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi 26,9,8%, de 2015 para cá. Contudo, os índices permaneceram estáveis. Então, a palavra em evidência aí é contudo. A palavra contudo pertence ao mundo das conjunções. E aí vai uma dica que eu dou a vocês, é que se vocês forem começar a estudar português sozinhas, que eu não recomendo, sem a ajuda de um profissional, lembrando que o português que você estuda no ensino médio, nem de longe e nem de perto, parece com o português que você precisa estudar para concurso público, tá? Tem muita diferença. Alcides, mas a gramática não é a mesma? Óbvio. É elementar que a gramática é a mesma. A abordagem muda, as nuances mudam, os detalhes mudam, as cobranças, as exigências das bancas mudam. É possível que em uma questão cobre-se 3 ou 4 aspectos diferentes de uma só palavra. Então, é claro que uma coisa é você estudar a gramática. Você pegou um edital qualquer, ou edital de um concurso anterior, ou um edital de uma banca, um edital aberto, vê todo o conteúdo de língua portuguesa e vai estudar aqueles conteúdos. Por exemplo, você pega um edital estilo FUNSERN. Na FUNSERN, dificilmente você vai ver esse termo crase no edital. Estou dizendo que não vai aparecer, raramente vai aparecer. Aí você vai estudar crase. Digamos que você não viu crase, o que é praticamente impossível um concurso público não cair crase. Sempre vai cair crase em concurso público, sempre. Aí você não viu crase. Aconteceu comigo uma vez, e um candidato me procurou para dizer que não ia cair crase. Você vai cair crase. Professor, mas o edital não tem crase. Vai cair crase. Estude crase, porque vai cair crase. Que era FUNSERN. O abençoado não estudou crase. Moral da história. Me procurou para fazer um recurso. Eu não vou fazer recurso. A sorte dele era uma prova da CAERN e a CAERN errou a prova. Teve um problema, a última prova da CAERN teve um problema na troca das provas. Me parece que o pessoal do ensino médio recebeu provas em alguns lugares, provas em nível superior. A felicidade dele é que a prova foi repetida, precisou ser executada novamente. Foi o que salvou a vida dele. Por que você não vai ver crase em algumas bancas? Porque quando tem o nome regência verbal, regência nominal,
já está subentendida a ideia de crase. E outra coisa, digamos que você, sem orientação, vai estudar crase. E você diz assim, crase não entra na minha cabeça. Eu não sei por quê. O que acontece comigo que quando chega em crase, eu não consigo aprender. Por quê? Porque crase não é um conteúdo que você estuda ela por ela. Crase precisa de outros conhecimentos anteriores. Eu preciso saber regência verbal, regência nominal, preposições, artigos. Se eu não tiver esse conhecimento prévio, eu não vou conseguir entender bem a ideia da crase. Eu vou conseguir entender a mecânica, mas eu não vou conseguir entender o funcionamento, as partes, quando pode, quando não pode, quando é facultativo. Então, estudar a língua portuguesa para concurso público exige métodos diferentes, tá? Então, se você estiver estudando língua portuguesa, é importante que você saiba que existe uma sequência de estudos. E aí onde entra a recomendação que eu havia começado agora há pouco. Vai estudar português para concurso? Comece por morfologia, classes de palavras. Por quê? Porque ela é o coração da gramática. Não entendeu morfologia? Morfologia, para você ter uma ideia, compreende mais ou menos 50% do português. Não entendeu morfologia, você vai ter sérias dificuldades, vai entrar em desespero na hora da prova. E outra coisa, para você avançar para a sintaxe, entender o que é um período, uma oração, para você entender o que é um sujeito, um predicado, você precisa ter a base da morfologia. Senão, você não vai conseguir aprender. E vai colocar a culpa no material, vai colocar a culpa na sua inteligência, vai colocar a culpa nos professores. E não tem nada a ver. É o método, tá? Então, vamos aqui. Essa palavra contudo, ela é uma conjunção. É a categoria das palavras, das classes de palavras, que servem para ligar, para fazer conexão. Quem são elas? As conjunções e as preposições, tá? A diferença básica entre preposição e conjunção é a seguinte: a preposição liga palavras, enquanto que as conjunções ligam orações e períodos. Então tá bem claro aí na sua cabeça já essa dica do tio para você. Conjunção liga orações, liga períodos, enquanto que preposições liga palavras. Certo? Exemplo. Aula. Estou meio sem espaço hoje aqui, só um minuto. Só para mostrar um exemplo para vocês da diferença entre preposição e conjunção. Vamos começar pela preposição. Lembrando que preposição é uma classe invariável. Por exemplo, aula de português. Olha aí a preposição figurando entre duas palavras para fazer a conexão entre ambas. Tá? Isso é uma preposição. Agora, a conjunção é assim, ó. Fui ao mercado e trouxe frutas. Olha quem apareceu aqui. A conjunção para ligar duas orações. Fui e trouxe. Tá vendo? Essa é a diferença entre conjunção e preposição. Isso não quer dizer que a conjunção não ligue palavras, ligam termos, certo? Mas, normalmente, em regra geral, funciona exatamente assim. Vamos de cafezinho?
Certo. O que é que se pede, então, aqui na questão? A palavra em destaque, interrelaciona. Relaciona internamente quem? Letra A. Letra A, períodos, e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica por no entanto. Letra B, orações, e poderia ser substituída mantendo-se a mesma relação semântica por entretanto. Letra C, períodos, e poderia ser substituída mantendo-se a mesma relação semântica por portanto. E letra D, orações, e poderia ser substituída mantendo-se a mesma relação semântica por porquanto. Bom, a primeira coisa que eu indico a vocês é conhecer o conjunto das conjunções, que é um conjunto bem grande, tá? E não tem como você fazer diferente. Você precisa colocar na cachola esse conhecimento. Ah, professor, língua portuguesa é muita coisa. Eu sei, mas é fundamental. É a base de todo o concurso. Enquanto você não colocar esse conhecimento na cabeça, vai se inscrever em 1000 editais e não vai dar certo em nenhum, tá? Conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Essa daqui faz parte das coordenativas e oferece uma ideia de oposição, tá? Então, vamos primeiro aqui, você já de cara, você já poderia, sabendo o valor semântico, só uma observação. Aqui aparece constantemente o termo semântica, tá? E aqui aparece período, que é o determinante dessa questão, isso aqui, definir se é período, se é oração e o valor semântico. Os comandos aqui são bem claros. Primeiro, vamos entender o que é semântica. Semântica é a parte da gramática que estuda a ideia dos sentidos. Então, qual é o sentido que essa conjunção tem? Tá? O valor semântico, o sentido que ela oferece é no entanto, entretanto, portanto, conquanto. Nós já matamos, só em saber a questão da semântica da conjunção, nós já matamos aí letra C e letra D. Por quê? Porque nenhuma das duas fazem parte da família das adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, todavia, tá? Não faz parte dessa família. Portanto e conquanto. Certo? Essa daqui é das adverbiais e essa daqui é conclusiva. Então, você já eliminaria aí duas. E sempre em concurso público você tem que trabalhar com essa perspectiva de eliminação para ganhar tempo. No entanto, da letra A e entretanto da letra B tem o mesmo valor semântico? Tem. Poderia ser substituído sem prejuízo de sentido? Poderia. Qual é a diferença agora? A diferença é que na letra A diz que é período, que interliga, que faz a conexão entre períodos, e na letra B diz que não é períodos, é oração. Então, qual é a diferença entre período e oração? Oração é quando você tem apenas um verbo. Período, se não for um período simples, se for período composto, é quando você tem dois ou mais verbos, tá? Então, normalmente, eu costumo dizer que período é um conjunto de orações. Quer saber a quantidade de períodos? Conte a quantidade de verbos. Aí você vai saber. Um período funciona assim, ó. Olha como essa questão é fácil. Aqui inicia-se o período e no final, se você reparar, dá um zoom aqui, olha o ponto. Tá? Então, terminou o período. Terminamos aqui, então, um período. O que segue imediatamente após, veja aqui, ó. De 2015 para 2017, você tem aí um recorte temporal, contudo, os indicadores permanecem estáveis. Esse contudo está ligando quem? Período ao outro. Primeiro período, aqui está, já demarquei, aqui, ó, primeiro período, e aqui começa
de 2017 para 2015 para 2017, começa um segundo período. Então, não está ligando orações, está ligando períodos. Letra A é a resposta correta. Não estava fácil essa? O que vocês me dizem? Estou sentindo falta de interações hoje. Você acertaria essa? Sem dificuldade, sem a ajuda do tio? Confundiu? Jovem. Se não tiver as manhas, não entra, você sabe, né? Tem que ter as manhas. Gente, por falar em ter as manhas, tá com fome, né? Se perdeu, não diga em quê, querida. Usa o microfone e me diga o que foi que você se perdeu para eu trazer você de volta. Porque, Marília, você esqueceu o ponto. Você esqueceu o ponto, querida. Ó, preste atenção. Olha como é que está o período aqui. Sempre precisamos, Jailson. Olha aqui, ó. O período começa aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para ficar tudo certinho para você entender, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha onde é que começa o período e até onde ele vai, ó. Primeiro período. Troquei a cor aqui para você perceber, ó. Segundo período, ó. Tá vendo? Dois períodos. Dois períodos. Alguém abriu o microfone aí. Ok, gente? Não tem dificuldade. Essas questões, elas precisam de tempo. Sim, Graça. Período. Dentro de um período, há várias orações. O que você tem que fazer? É perceber quantos verbos tem dentro de um período. Só que, contudo, a palavra, está fora do primeiro período. Porque já se encerrou aqui com um ponto. Ó. O período já foi fechado. Ó, aqui, ó. Percebeu? Então, contudo, já está no período anterior. E o que segue imediatamente, quando começa o período, é uma locução adverbial de tempo. De 2015 para 2017. Contudo, então, esse contudo está referindo-se ao período anterior. Ok? Sim, gente, como eu estava dizendo, brincando, que você precisa da orientação do profissional, Jailson está reconhecendo aí que precisa estudar mais, lembrando que eu estou com turmas para iniciar para esse concurso, já estou anunciando, você pode se inscrever lá no nosso grupo, procure informações. Em breve estamos começando uma turma especializada para professores CEEC. Então, se você tem dificuldades em língua portuguesa para concurso público, aproveite a oportunidade. Inclusive, a gente está com a promoção para professor, tá? Professor tem promoção. Vamos para a segunda questão. Nem precisa apresentar a carteirinha de gratuidade. O valor está imbatível. E vale salientar que, se você procurar nos grupos de WhatsApp, se alguém já foi aprovado em concurso assistindo aula comigo, você vai ficar 10. Vai ter muita gente, é provável que tenha gente aqui, inclusive, que já tem assistido aula comigo, já voltou, porque saiu do zero para mais avançado e agora quer assinar o termo de posse do estado do Rio Grande do Norte. Uma segunda matrícula aí não é ruim, né? E uma primeira é melhor ainda. Então, aproveite enquanto o edital não foi aberto, né? Porque não podemos ser concurseiro de edital, né? Concurseiro, sim, de editais, mas não de um edital que só vou acreditar quando ele for aberto. Pelo amor de Deus, não dá tempo, gente. Uma gramática tem 1.200 páginas. Você não vai ter condições de resolver esse problema da gramática de 1.200 páginas, o que cai, o que não cai, como aprendo, o que não aprendo, o que é importante, o que não é importante, sozinho num curto espaço de tempo. Certo? Inclusive, a aula passada, alguém me perguntou
que gramática eu indicaria? E lá no grupo eu coloquei algumas gramáticas. Essa semana eu comprei uma gramática muito boa, que eu baixei o PDF dela. E eu vou recomendar para vocês, eu baixei o PDF, deixa eu só mostrar ela para vocês aqui, tá? Essa gramática aqui, ó. Eu vou colocar ela lá no grupo, para quem faz parte do meu grupo WhatsApp, quem não faz, procura com os amigos aí o link. Eu vou colocar essa gramática do PDF, para mim foi bem cara. Achei a cara dos meus alunos. Interpretação e compreensão, né, Doraci? São duas coisas bem complicadas. Pronto, essa gramática aqui, ó, português para leigos, ou seja, para gente que não é profissional da área da gramática. Essa gramática está muito boa, e se eu não estiver equivocado, ela tem, deixa eu só mostrar aqui para vocês a quantidade de páginas, 600 e poucas páginas, tá? 642 páginas. Muito boa, gostei dela, simplificada, tem muita dica boa, muitos macetes, e eu achei a cara dos meus alunos iniciantes. Então, se você quiser essa gramática, vou postá-la mais tarde. Alguém pode me cobrar lá depois, está aberto o chat. Eu vou postar para vocês lá, tá bom? Vou postar, inclusive, com as minhas anotações que eu já fiz de ontem para cá no PDF, que eu não gosto de fazer isso em livros. Ok, vamos para a segunda questão, então, que diz assim: nos trechos, um menino foi acusado. Ainda FUNCERN, tá? FUNCERN 2014. E o menino continuou negando. Nós temos duas orações, portanto. Foi acusado, continuou negando. Sobre o uso dos artigos, é correto afirmar que, gente, artigo é uma classe de palavra muito importante e que os concursos adoram causar confusão na cabeça dos alunos por causa da falta de conhecimento sobre eles. Vamos lá, algumas diquinhas para vocês, tá? O que se pede, então, nessa questão? O que é possível afirmar sobre essa questão? Na letra A diz, no segundo trecho, o artigo definido indica que o substantivo que o segue já foi expresso antes no texto. Letra B, no primeiro trecho, o artigo indefinido indica que o substantivo que o segue já foi expresso no texto, antes no texto. Letra C, no primeiro trecho, a substituição pelo artigo definido não alteraria o sentido. E letra D, no segundo trecho, a substituição pelo artigo indefinido não alteraria o sentido. Ok. O que fazemos aqui, então? Primeiro comportamento. Eliminamos já letra C e letra D, porque artigos definidos e indefinidos têm funções específicas, têm funções claras, e que a mudança de artigo definido para indefinido altera sentido, sim. Tá? Agora vamos para algumas dicas para você ficar aí esperto quanto à questão do uso do artigo. Primeiro, artigo é uma classe de palavras, uma das classes de palavras que anda junto com o substantivo, acompanha o substantivo. Vamos aqui mostrar dentro do texto. Ó, menino, um menino. O menino. Tá? Um menino, o menino. Duas dicas que, inclusive, acredito que falei sobre elas na aula que já está no YouTube para vocês. Primeira dica para vocês é: artigo sempre aparece anteposto a substantivos. Menino é substantivo. Aí você tem aqui o artigo indefinido. Não é um menino específico. É um menino qualquer. Tá? Um menino qualquer.
É sempre bom quando você dica, quando você tiver, inclusive, quem é que tem dificuldade aqui de saber quando um ou uma é numeral ou artigo? Vocês têm essa dúvida? Vocês sabem como é que resolve isso? Eu sei. Manda a dica, professor. Vamos de dica. Gente, quando Jailza não sabe, né? Mas vai saber agora. Olha como aula de português, para quem vai para concurso e precisa de dica, sai com a sacola cheia. Quando um é artigo, depois do substantivo, você pode colocar a palavra qualquer. Aí você já sabe que se trata de um artigo indefinido, tá? Olha a dica. Repetindo. Quando um for artigo indefinido, depois do substantivo a que ele se refere, que aqui no caso é menino, coloque qualquer, um menino qualquer, um livro qualquer. Aí você vai saber, eita, é artigo indefinido. Mas se for numeral, como é que eu faço? Meu Deus. Eu faço o seguinte. Ana comprou um carro. Aí eu não sei se esse carro é numeral ou se esse carro, esse um, aliás, é numeral, se ele é numeral ou se ele é artigo. Como é que eu faço? Aí eu coloco, sabe o quê? Antes do artigo, ou melhor, depois do artigo, eu coloco apenas. Aí eu já sei. Qualquer e apenas. Só isso. Aqui. Não é aqui, é aqui. Antes do artigo. Ana comprou apenas um carro. Se eu colocar aqui, apenas um menino foi acusado. Ou Ana comprou um carro qualquer. Aí você sabe quando se trata de número e quando se trata de indefinição. Vamos então para a resolução da questão. Já fomos de dica, vamos aqui. Como eu estava dizendo, artigo sempre é colocado antes do substantivo a que ele se refere. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que se for artigo ou numeral, normalmente não, sempre o artigo vai concordar, porque ele é uma classe de palavra que acompanha o substantivo. Substantivo é uma classe básica. Quem são as classes básicas? Substantivo e verbo, são as principais. E as demais que acompanham são artigo, numeral, pronome, adjetivo, advérbio. Elas sempre trabalham para acompanhar as classes base, as classes básicas, as essenciais. Então, você vai perceber que o artigo ele vai concordar com o substantivo a que ele está ligado. Tá? Isso pode ser artigo definido ou indefinido. Menino está masculino, singular. O que vai acontecer com o artigo? Masculino, singular. A mesma coisa acontece aqui. Menino é masculino singular, artigo masculino singular. Essa concordância é obrigatória. Então, vamos aqui. Na letra A diz, no segundo trecho, que é esse aqui, o artigo definido indica que o substantivo, que é o menino, que segue já foi expresso antes. Exatamente isso. Sempre que o artigo definido aparece, pressupõe que a pessoa que está lendo já sabe qual é o substantivo a que se refere. Quando diz assim, Alcides deu a aula de português.
Então, você já sabe que essa aula já era do conhecimento dos interlocutores. Ao se ver uma aula, é diferente. É uma aula qualquer. Não é definida. Não é especificada. É uma aula qualquer. Quando eu digo a aula, olha, eu vou assistir a aula do professor de português. Então, a pessoa que está ouvindo ou que está lendo já sabe de quem se trata. O professor de português. Então, a presença do artigo definido não só define, dá uma ideia de definição, de caracterização, como também dá uma ideia, pressupõe de que o leitor já sabe de quem se trata. A resposta é letra A. Na letra B, diz que no primeiro trecho, um menino, o artigo indefinido indica que o substantivo que eu segue já foi expresso antes. Não indica isso. Indica que não se sabe, porque é qualquer menino. É um menino qualquer foi acusado. Agora, quando diz assim, o menino foi acusado, então o leitor já sabe qual é o menino. Essa é a ideia. Aí, na letra C, diz que no primeiro trecho, substitui pelo artigo definido, aqui, ó, se substituir pelo artigo definido, altera o sentido? Você já viu que altera. Porque dá uma ideia de definição e de suposição de que o leitor já sabe de quem se trata. E aqui, na letra D, faz-se o inverso. A substituição pelo artigo, no segundo, de definido para indefinido, alteraria o sentido. Não alteraria, óbvio que altera. Então, resposta correta, letra A. Bem simples essa. Conhecimento sobre artigo. Artigo é uma classe de palavra que praticamente as pessoas não se importam com ela, mas é uma classe bem importante. Inclusive, na aula passada nós falamos da dica dos adjuntos adnominais. Não sei se vocês estão lembrados. O pessoal riu, disse que ia fazer isso, ia estirar o dedo para todo mundo no dia da prova, né? Fazendo a dicasinha dos adjuntos adnominais, dos 4 dedos que ficam para trás, né? Adjuntos adnominais. Se você não sabe essa dica, vá lá assistir essa aula. Questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo abstrato, que aí tem 4. Eletricidade, capacidade, poste e tomada. Gente, semana passada, há alguns dias eu escutei uma reclamação sem nenhuma procedência, de que era uma pessoa que dizia assim, Alcides explica demais, ele não ataca o ponto, ele não vai... Porque tem coisas que ele explica que não caem em prova. Tá aqui, ó. Classificação de substantivo não cai em prova. Será? Primeiro, substantivo abstrato é importante porque quando se trata de regência nominal, quando você vai saber se o substantivo, o termo que acompanha o substantivo é complemento nominal ou adjunto nominal, é importante que você saiba se o substantivo é abstrato ou concreto. Porque se for abstrato, pode ser complemento nominal. Se for concreto, não pode ser complemento nominal, é adjunta nominal. Então, mesmo que não caia em prova, você precisa saber desse macete. Agora, uma pergunta que eu sempre faço, quando eu chego nesse conteúdo. Gente, o que é um substantivo abstrato e o que é um substantivo concreto? A gente aprendeu na infância uns conceitos meio tronchos. Tronchos para a idade que a gente tinha. O problema é que a gente cresceu e continuou levando o conceito de criança para a fase adulta. A gente aprendeu na fase infantil, na escola, que o substantivo abstrato é tudo aquilo que a gente pode ver, não pode ver e nem pegar. E o concreto é exatamente o contrário, é aquilo que você pode ver e tocar. Como dizia vovô, lá em Marizal, a paipá. Não é bem assim que as coisas acontecem, tá? Não é bem assim. Substantivo abstrato é tudo aquilo que não tem representação física, tá? Substantivo abstrato é tudo aquilo que depende de você e tudo aquilo que não tem representação física. Quem são os substantivos abstratos? Emoções, sensações e qualidades. Emoções, sensações e qualidades. Substantivos concretos é tudo aquilo que pode ter representação física. Não necessariamente você pode ver e pegar. Por exemplo, Deus, anjos, gnomos, duendes,
elementos mitológicos, folclóricos, são concretos. Deus é concreto. Anjo é concreto. O duende, o fauno é concreto. O cérbero é concreto. Tem representação física? Tem. Não depende de você para existir. Não. É concreto. Lembro como fosse agora. Menino, vai, buchudo, sambudo. Era bonito já. Já era bonito. E aí a professora perguntou o que era um substantivo concreto. Aí a gente não sabia. Ela foi disse, olha, substantivo concreto é tudo aquilo que você pode ver e tocar. Ver e pegar. Aí menino, você sabe que é menino, não vou nem fazer comentário para a mãe não se chatear aí. Né? Menino é bicho danado. Aí um coleguinha me disse, professora, e o vento? Como é que a gente pega no vento? A professora ficou numa situação embaraçosa. Não é isso. Não é tudo que você pode ver e tocar. É tudo que tem representação física. Tá? Tem representação física, é concreto. Então, se você observar aqui, eletricidade não é sensação, não é emoção e nem é qualidade. É substantivo? É, mas não é concreto. Capacidade. Capacidade é uma qualidade. Vem do adjetivo capaz. Poste. Poste é concreto. Poste tem representação física. Poste não depende de mim para existir. É concreto. Tomada. Tomada é concreto. Tem representação física. Ficou mais claro? Para definir, diferenciar concreto e abstrato. Abstrato, emoções, sensações e qualidades. Você nunca mais vai esquecer isso. Capacidade. Abstrato. Emoções. Sensações. Qualidades. Resposta correta, letra B. A última questão da FUNCER. Você tem aqui dois adjetivos, as palavras discriminadas e ressentidas. Lembrando que discriminada e discriminada são coisas bem diferentes, tá? Palavras parônimas, sempre bom. Alguém falou aí sobre a questão da interpretação, que tem dificuldade com interpretação. Tem que ter cuidado com o estudo da semântica, não é só a sintaxe que interessa para o concurso público. Também tem muita gente que confunde interpretação com compreensão. Interpretação é a conclusão que você tira do texto. Então, fora do texto, é o seu conhecimento de mundo. A compreensão são os elementos que são ditos no texto. É objetivo. Compreensão é objetivo, interpretação é subjetividade. Vamos aqui. Considere o trecho selecionado a seguir. A opção da reprovação e do abandono escolar, por outro lado, coloca essas crianças na rua, ao alcance da violência e do crime, crescendo discriminadas, aqui discriminadas é separadas, alheias à sociedade. Discriminada é quando você retira o crime. Discriminar, retirar o crime. Discriminar é segregar, separar. E muitas vezes ressentidas com Jailson, com a sociedade que as abandonou. Então, você vê aí que esse verbo abandonar está intimamente ligado, semanticamente, a discriminar, colocar a margem, a periferia.
Muito bem. Sobre os elementos linguísticos destacados e enumerados, 1 e 2, 1 discriminadas e 2 ressentidas, é correto afirmar, letra A, o segundo é sinônimo de magoadas, e tem valor de adjetivo e está em sentido conotativo. O segundo é ressentida. Essa questão eu gostei muito dela, porque ela é bastante inteligente. Aqui tem 2 elementos, ó, sinônimo de magoada, e o sentido é conotativo. Letra B, o primeiro é sinônimo de marginalizada, separada, colocadas à margem, à periferia, e está no sentido denotativo. Letra C, o segundo é antônimo de regozijadas, tem valor de advérbio, eu esqueci ainda, tem valor de advérbio, ó, tem valor de adjetivo, e está em sentido denotativo. Vocês lembram que eu falei que tem questão que exige 3 ou 4 aspectos diferentes de uma só palavra? Muito bem. Aqui está pedindo a questão de que se a palavra... Só um minuto. Sinônimo, classe de palavra e valor de sentido. Uma só palavra, você observa sobre 3 aspectos diferentes. Está faltando a letra D, mas a gente vai para a próxima página e já vê ela por lá. Bom, vamos aqui por partes. A segunda palavra, ressentida, é sinônimo, letra A. É sinônimo de ressentida e magoada são sinônimos? Sim, é sinônimo de magoada. Muito bem. Tem valor de adjetivo? Tem valor de adjetivo? Crescendo, discriminadas. Quem está crescendo discriminadas? As crianças. Né? As crianças. Ó, coloca essas crianças na rua, ao alcance da violência e do crime, crescendo discriminadas. Então, essa palavra discriminadas está ligada ao verbo. Ok. Veja como é que... Olha a distância, gente, do substantivo para o adjetivo referente a ela. Estão vendo a diferença? Como é que eu vou saber que a palavra é adjetiva ou advérbio? Gente, essa daqui, você precisa ter um pouquinho só de cuidado. Por quê? Na língua portuguesa, as palavras, elas precisam estar conectadas umas às outras. Você vai saber a classe de palavra e o valor de sentido delas quando você encontrar a palavra a quem ela está ligada. Você já sabe que o substantivo é a palavra que nomeia. E que os outros termos que eu falei na aula anterior, artigo, numeral, pronome, adjetivo, eles trabalham acompanhadas de um substantivo. Então, essa palavra discriminada, ela está ligada a alguma palavra. A que ela está ligada? Ela está ligada ao substantivo crianças. Aí você vai perceber a mesma observação que eu fiz para o artigo. Ó. Crianças discriminadas. Olha a concordância. Tá? Olha a concordância. Aqui elas concordam. Discriminadas está no feminino. Plural. Crianças está no plural. Ainda que criança, você não dá para determinar se criança é ele ou ela. Mas está no feminino. A criança. Tá? Então, bem fácil de você perceber isso. Então, aqui tudo tranquilo, tudo certinho. Ó. Se você observar, está tudo certinho. Tem sinônimo de magoada, tem valor de adjetivo, mas o que não bate aqui? Tem sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? É aquele sentido que admite mais de um sentido, ou melhor, mais de um significado. Normalmente, esse texto aqui é um texto que tem uma pegada, que tem um estilo de um texto informativo, expositivo. Ele não é um tipo de texto que utiliza o sentido conotativo.
tá? Que admite figuras de linguagem, que admite duplo sentido. Não é esse tipo de texto. É um texto informacional, tá? Então não admite esse tipo de linguagem. É um texto que a linguagem tem que ser literal, denotativa. Então, esse sentido aqui está errado. É denotativa, por isso que não pode ser letra A. Conotativo é aquela que admite figuras de linguagem, sentido figurado, enquanto que o denotativo não admite outra interpretação que não seja a do dicionário. Letra B, o primeiro, discriminada, tem sentido de marginalizada? Sim. Tem valor de advérbio? Não. Por quê? Porque o advérbio, ele não se conecta a substantivos. Ele se conecta a verbos, ou a outro advérbio, ou a um adjetivo. Que não acontece isso aqui. Advérbio é invariável. E aqui você está vendo que tem variação. Tem variação de gênero e tem variação de número. Então, não pode ser advérbio, tá? Então, isso aqui está errado. E tem sentido denotativo, tá certo? Então, veja como essa questão, ela requer denotativo e conotativo. Graça, denotativo é o sentido literal. Quando eu digo a casa caiu, é porque ela desmoronou. Certo? Por exemplo, tenho um anel de ouro. É literal, anel de ouro. Aquele objeto, aquela joia de valor alto que você usa nos dedos. Agora, quando eu digo que vivi anos de ouro, anos dourados, aí o sentido não é real, não é literal. Porque tempo não pode ter ouro, não pode ser palpável, dourado aí, para falar do tempo precioso que vivi. Quando eu digo a polícia desbaratou uma quadrilha e a casa caiu aí não foi porque a polícia demoliu a casa dos bandidos, é porque o plano foi descoberto. Então, sim, descoberto. Então, o sentido aí é conotativo, é figurado. Sentido conotativo é figurado, aquele que faz uso das figuras de linguagem. Sentido denotativo é o sentido literal, aquele que, dentro do texto, não admite outra interpretação que não seja aquela que a palavra de fato está dizendo. Ajudei? Na letra C, regozijado, segundo, ressentidas tem antônimo de regozijada? Sim. Regozijar quer dizer alegrar-se várias vezes, ou de uma forma muito elevada. Vem de gozo. Regozijar, então, é uma alegria dobrada. É isso? Não. É antônimo, tá certo. Tem valor de advérbio? Você já sabe que não. Tem sentido denotativo? Sim. Então, até aqui, a letra B foi a que teve todos. Não. Foi? Letra B? Vamos aqui para a letra D, não é isso? Letra D. O primeiro é antônimo de integrado, tem valor de adjetivo e está no sentido denotativo. Vamos aqui, ver. O primeiro, ressentida, discriminada, tem valor de integrado, tem valor de antônimo de integradas, isso. Ó, deixa eu ver aqui. Discriminada é o antônimo de integrada. Certo. Certo. Discriminada, separada, segregada, marginalizada. O antônimo é integrada, incluída. Depois, tem valor de adjetivo, porque refere-se ao substantivo criança. Certo. Tem sentido literal, denotativo. Certo. Viu como essa questão ela é bem inteligente? Porque ela explora 3 áreas de conhecimento de uma só palavra. Ok? Deu para entender, Graça, agora? Bateu aí? Vocês acertariam essa questão?
Vamos Professor, para qual é a letra mesmo? letra D. Letra D. A correta? Sim. Hum, Ó, deixa eu voltar lá para você ver, ó. Nós colocamos aqui na letra A, quem é que está errado? Sentido conotativo está errado, ó. Deixa eu mudar a cor para você ver onde estão os erros. Letra A, o erro está no sentido conotativo. Letra B, o sentido está no valor do advérbio, porque é adjetivo. Na letra C, é advérbio, porque a classe é adjetiva. Aí você vem na letra D, tudo está certo. Perfeito? Palavras parônimas, sim, posso sim. Palavras parônimas são palavras que têm. Deixa eu só desligar aqui o microfone e já falo. Ok. Palavras parônimas são palavras que têm a pronúncia e a escrita parecidas, como, por exemplo, discriminar e discriminar, ratificar e retificar, emergir e imergir, flagrante e fragrância, tráfego e tráfico, essas são palavras parônimas, são parecidas. Palavras homônimas são aquelas que têm a mesma escrita, mas o som diferente, têm o mesmo som ou escrita diferente. Deixa eu repetir, palavras homônimas. Palavras homônimas homógrafas são aquelas que têm a mesma escrita, como, por exemplo, gosto e gosto. Tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, e o sentido também. Palavras homônimas homófonas são aquelas que têm a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Como, por exemplo, sessão. Sessão com CSS. Sessão com SSS. Né? Sessão com S e cedilha. Todas têm a mesma pronúncia, escritas diferentes, sentidos diferentes. Deixa eu só colocar aqui para você não ficar aí com a cabeça bugada. Sessão. Sessão, que antigamente se escrevia com C e depois cedilha. E sessão. São três palavras que têm a mesma pronúncia, mas que têm escritas e significados diferentes. Primeira sessão é o que a gente acostumou a chamar hoje de show. Né? Não gosto muito dessa expressão show. Mas também ninguém usa mais essa palavra sessão. Aí, Sérgio, é o que a gente chama de homônima perfeita. Tem a mesma escrita, a mesma pronúncia. Homônima perfeita. Tá? Como também casarão. Casarão pode ser o aumentativo de casa e pode ser o verbo casar no futuro do presente, na terceira pessoa, do plural. Eles ou elas, eles e elas, ou eles ou elas, casarão. Show? Língua portuguesa é uma benção, né? Como, por exemplo, mente e mente. A mente e ele mente. Bora, sessão, espetáculo, apresentação. Seção, setor, departamento. Seção, doação, CD, né? Por exemplo, deixa eu dar aqui uma ideia de seção, essa daqui. O governo federal ofereceu, expediu cessão de terra para o MST. Ele cedeu. Agora nós estamos no conflito aí com os Yanomami, né? É uma terra, é uma reserva federal cedida para os Yanomami, né? É uma cessão de terra. É isso. Ceder, de doar. Cessão. Então, você tem três palavras que têm sentidos diferentes, têm pronúncias iguais e têm escrita também diferente. Palavras homônimas. Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas. Estudem isso. Vamos lá, a primeira questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que diz assim:
Não vou entrar na questão política, histórico-política, viu, Estela? Só estou dizendo que é o governo federal quem administra isso, né? E se ele não botar a mão, os índios perdem a terra, né? Não vou discutir a questão histórica, a gente sabe que é verdade isso que você está dizendo. Assinale a opção que apresenta a frase construída com todos os termos e em ordem direta. Qual é a ordem direta que apresenta aqui? Não, você tem razão, Estela, só que eu não quero perder tempo com esse negócio, porque senão vai dar muito pano para manga. Ó, essa é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento verbal e adjunta adverbial. Isso aqui, a gramática vai chamar de ordem direta. Tá? Ordem direta. Ok? A sintaxe do português do Brasil estabeleceu a estrutura, a ordem, a organização de uma oração desse jeito aqui. É claro que em concurso público, essas orações nem sempre aparecem nessa ordem direta, tá? Qual é a oração que vai estar com essa construção? Aqui, ó. Letra A. Colombo sai da Espanha no dia 3 de agosto de 3 de agosto. Colombo sujeito, sai, verbo, da Espanha. É complemento do verbo? Da Espanha é complemento do verbo, não. É adjunto adverbial. De lugar. E no dia 3 de agosto, adjunto adverbial de tempo. Ok? Então não é letra A. Para chegar lá, uma oração adverbial de finalidade. Para, a fim de. Já começou com oração adverbial, também não é ela. Letra C. Colombo, convencido de que a Terra era redonda, dobra à direita. Tá tudo estranho aqui, né? Não está seguindo essa ordem anunciada. Tem sujeito, aí tem uma oração intercalada, ó. Depois dobra à direita. Não é isso que a gente quer. Letra D. Tudo isso passou a ter valor extraordinário para os europeus do século XV. Olha o verbo passar. Quem passou? Tudo isso. Sujeito. Sujeito, tudo isso. Passou. Verbo. Quem passa, passa algo ou alguma coisa. Passou a ter valor extraordinário. Se tem valor, aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Valor extraordinário, complemento verbal. Tem valor extraordinário, objeto direto, para alguém, objeto indireto. Objeto direto, objeto indireto, para os europeus, aí tem a locução adverbial, tá aqui, ó, o adjunto adverbial, que é século XV, adjunto adverbial. Aqui você já tem estou introduzindo conhecimento um pouco mais complexo, porque nós já entramos aqui em sintaxe de oração. Nessa estrutura aqui que se pede, ó, sintaxe de oração. Então, a resposta
Sintaxe de oração exige essa estrutura, tá? Resposta correta, como eu acabei de mostrar, letra D. Por quê? Porque está seguindo esse mesmo roteiro que a sintaxe da ordem direta está pedindo. Sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial. É isso aqui. Se você não chegou nesse estágio de identificar esses elementos sintáticos, não tem problema, tá? Não tem problema. Talvez você não tenha tido contato com esses elementos há algum tempo. E, a partir de agora, com estudo sistemático sobre esse conteúdo, você vai ter oportunidade de revê-los. Bom, vamos aqui ver, então, a letra E. Cristóvão Colombo, sujeito. Cristóvão Colombo consegue. Aí, já quebrou a ordem. Por quê? Tem dois adjuntos adverbiais aqui na sequência. Ó, na Espanha, em 1942. Quebrou a sequência. Porque o adjunto adverbial deveria vir depois do complemento. Aí, abriu-se aqui um espaço. Aqui, ó, abriu-se um espaço para colocar o adjunto adverbial. Depois é que vem o complemento verbal. Ó. Consegue patrocínio. Depois, o adjunto adverbial de novo. Certo? Então, essa questão, essa opção letra E, nós tivemos antecipação de um termo. Por isso que ela não é a resposta correta. Resposta correta, letra D. Que Deus me ajude. Passou para a sintaxe, o pessoal começa a sair, né? Tem que ter calma, gente. Tem que ter calma, viu? Acalma seu coração, que aí vai dar tudo certo. Aqui, deixa eu só ver aqui, essa questão era Prefeitura, FGV da Prefeitura 2022, ó. Agora, essa questão número 6 é uma questão para professor de língua portuguesa, ó. 2014. Tá? Vamos aqui. Observe as 3 orações a seguir. Viu-se um crime de longe, primeira. 2, o crime foi visto de longe. Terceiro, João viu o crime de longe. Certo. O que é que se pede? Sobre as orações, assinale a afirmativa correta. Letra A. Todas as frases estão na voz passiva. Não. Não é verdade. Por quê? Vou mostrar a vocês. Aqui, ó. Na primeira, na terceira, aliás, João está praticando a ação. João viu o crime. O que é uma voz passiva? É quando o sujeito sofre a ação. Tá? Então, João não está sofrendo uma ação. João está praticando a ação. Portanto, eu já não posso dizer que a letra A está correta. Letra B diz, 2 das frases estão na voz ativa. É mentira de Dindinha. Tá? Porque você observar agora, você vai perceber que 2 frases aqui estão na voz passiva, sendo que a primeira é passiva pronominal. Vou mostrar a vocês por que é pronominal ou sintética. Olha aqui a presença do si, ó. E a segunda, olha a construção da voz passiva. Foi visto, o crime foi visto. Certo? Então, também matamos a letra B. Na letra C diz o seguinte, nas frases 1 e 2,
o agente da ação não é identificado. Quem é o agente da ação? É o sujeito. Não dá para identificar o sujeito. O agente da passiva não aparece. Ó, aqui, viu-se o crime de longe. Ou o crime foi visto de longe. Não tem quem. Não dá para determinar quem praticou essa ação. Certo? Olha, uma coisa é, eu vou colocar aqui para você entender. Alcides Professor, você silenciou seu microfone. Obrigado. Tá ouvindo agora? Tudo ok? Sim. Show. Então, para eu explicar melhor essa número C, que diz que o agente não é identificado. Aqui, ó. Vou mostrar a vocês que aqui eu posso ter uma oração com agente identificado. Olha aqui, Alcides, eu coloquei a oração na voz ativa. Alcides viu o crime de longe. Se eu tiver que construir essa oração numa voz passiva, eu vou colocar assim, ó. Como aqui já tá pronto, na questão 2, aqui, ó. O crime foi visto de longe por Alcides. Certo? Então, nem na 1 e nem na 2 você tem o sujeito identificado, o agente da ação identificado. Por quê? Primeira coisa, quando eu vou fazer uma voz passiva, sintética ou pronominal, eu faço assim. Primeira coisa, eu faço assim, ó. Viu-se. Já retiro o sujeito. Viu-se o crime de longe. Ou, isso nesse modelo aqui, ó. Esse modelo pronominal. Na voz passiva analítica, eu vou fazer a inversão. O crime, eu vou trazer, ó, o crime. Depois, o verbo ver, vou colocar na voz passiva, na forma de locução verbal. O crime foi visto. Aí coloco o adjunto adverbial, tanto pode vir aqui como pode vir depois do agente. Vamos aqui. O crime foi visto de longe. Depois eu trago o sujeito da oração, por Alcides. Aí você vai ver que nesse modelo 2, o sujeito, o agente não aparece. Então, letra C é a resposta correta. Aí diz aqui, na letra D, essa letra D é uma pegadinha filho de uma égua. Porque o que é que diz, ó? Nas frases 1 e 2, não há sujeito expresso. Está aqui, ó, o sujeito. Sujeito paciente. O crime foi visto de longe. Uma coisa é o agente, a outra coisa é o sujeito. Quem é o agente? O agente é o sujeito da voz ativa. Quando é transformado numa voz passiva, ele vira agente da passiva. Por isso que a expressão aqui é agente e não sujeito. Aí na letra D, pede o sujeito expresso, não pede mais o agente. Quem é o sujeito expresso? Está aqui, o crime. Como é que é o nome desse sujeito? Sujeito paciente. E na letra E, diz assim, na frase 3, o sujeito apresenta passividade. Não apresenta passividade, porque ele praticou a ação. O que é passividade?
Passividade é quando a oração está na voz ativa, mas o sujeito está sofrendo a ação. Tipo assim, mais ou menos assim. Os alunos receberam o material de português. Os alunos receberam o material. Eles não estão praticando uma ação. A oração está na voz ativa. Tá? Receberam, recebem. Os alunos recebem. Está na voz ativa? Tá. Mas eles estão praticando uma ação? Não. Então, isso aqui é uma passividade. Não confundir voz passiva com passividade. São duas coisas bem diferentes. Você vai perceber que a oração está na voz ativa, mas o sujeito está praticando ação nenhuma. Está sofrendo uma ação de quê? De receber. Alguém que está praticando a ação de dar, e ele sofreu a ação de receber. Certo? São duas coisas bem distintas. Quem vai trabalhar esse conceito de passividade na língua portuguesa é Evanildo Bechara. Trabalha muito bem esse conceito. Eu entendo que vocês se metam com Evanildo Bechara assim de cara, né? Precisa ter um pouco mais de know-how para trabalhar. A última questão diz assim: prova das Alagoas, né? Do Ministério do Trabalho, 2013. Busca de descobertas que o desassombrem o fantasma de doenças que podem ser combatidas com remédios e, em última instância, pelo aumento da expectativa de vida, está na base da discussão sobre o emprego de animais em experimentos científicos. A resposta é que essa resposta é que a resposta deve ser conexão. Não sei se pode ser a mesma. Nesse período, esse período aqui, que começa e termina aqui, você já sabe, né? O período é o intervalo entre o início e o ponto, e nesse período tem algumas orações. O que é que ele vai pedir na questão? O que é que a banca vai pedir na questão? Quanto à sua estrutura sintática, é correto afirmar que é composto por 5 orações. Letra B é composto por 3 orações. Letra C é composto por orações coordenadas e subordinadas. Letra D, período que apresenta oração reduzida de infinitivo. E letra D, letra E, a primeira oração do período apresenta. Para simplificar a letra B, você vai fazer o seguinte: você vai contar a quantidade de verbos e você vai descobrir quantas orações você tem. Ó, texto para você perceber. A legítima busca do homem por descobertas aí você tem aqui uma conjunção. Na verdade, é um pronome, né? Descobertas que. Beleza. O desassombrem, outro verbo, do fantasma de doenças que podem ser. Tá falhando ainda meu áudio? Só acompanha aqui onde eu estou marcando para você perceber o verbo. Podem ser combatidas
com remédios e, em última instância, pelo aumento da expectativa de vida. Está na base da discussão sobre o emprego de animais em experimentos científicos. Então, você tem aqui um verbo, dois verbos, três verbos. Se você tem três verbos, obviamente, você tem três orações, que é exatamente isso que a banca está anunciando aqui. Então, é composto? Sim. Como é que é composto? Quando você tem mais de uma oração junta no período, você diz que é um período composto. Mas se você tem apenas um verbo, período simples. Ok? É composto por cinco orações? Não, porque eu teria que ter cinco verbos ou cinco locuções verbais. É composto por orações coordenadas e subordinadas? Não entrei no mérito da questão, porque nós precisaríamos de um conhecimento bem mais avançado. Mas tem orações coordenadas, tem orações coordenadas, só subordinadas. Tem oração coordenada, quando elas são independentes do ponto de vista sintático, ou seja, não depende da outra para ter sentido sintático, para ter valor sintático, para ter independência sintática. Não, para ter uma oração reduzida de infinitivo. A oração reduzida de infinitivo é quando não tem conjunção para fazer a conexão entre um ou mais períodos. Não é o que acontece aqui. Eu não vou explicar isso agora, porque é uma demanda bem grande. E a primeira oração tem uma elipse de verbo. O que é uma elipse de verbo? A elipse é quando o verbo não aparece, mas você percebe a ausência dele. Não é o que acontece, ó. O verbo está aqui. Okay? Então, gente, essa é a resposta da questão número 7. Resposta correta, letra B, é um período composto por três orações. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, tenham ficado com sede de aprender mais, essa é a ideia da aula, e nós nos encontramos em breve com mais informações sobre o nosso curso de português. Muito obrigado, quase boa tarde, bom final de semana, bons estudos, e amanhã a gente está colocando essa aula aí no ar para vocês. Tchau, tchau. Até breve.